É um prazer. Bom, agradecendo a Jesus por nos ofertar a boa nova, que ora vamos cear, ao cantinho de Jesus, que a todos acolhe e a cada um dos presentes dos dois lados da vida, que viverão conosco agora esse banquete. Hoje o nosso assunto é sobre a fé. É lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, intitulado A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então, o tema ele vai falar dessa tríade, né? De uma tríade: fé, esperança e caridade. E essa tríade, de tríades, o universo está cheio. Joana de Ângeles nos apresenta uma outra tríade, quando ela diz Deus, Espírito e matéria. Liberdade, igualdade, fraternidade também é uma outra tríade que a gente bem conhece, e aí vamos dizer até que os mineiros, né? Devido à nossa bandeira. Passado, presente e futuro é outra. Há muitas representações do número 3 na vida de Jesus. Vejamos, na configuração, quem estava transfigurado? Jesus, Moisés, Elias. Nas reuniões mais íntimas que Jesus fazia era com Pedro, Tiago e João. Foram 3 cruzes no Calvário. Pedro negou 3 vezes. 3 reis magos e por aí vai. O número 3 na Bíblia simboliza totalidade, segundo o teólogo Adalberto Domingos Cassonato, que é um PhD em teologia e é católico, é padre da Igreja Católica. Essa totalidade dessa tríade, ela quer mostrar para a gente que existe uma origem, um destino e um meio que nos leva a esse destino. Então, vamos pensar. O passado pode ser uma origem. O presente, o meio que vai nos levar ao futuro. Deus, espírito e matéria, Deus, origem, e espírito que nos faz encarnar, levar esse destino por enquanto da matéria. Depois a gente pode fazer volta também, né? Porque o destino do homem é Deus novamente. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Fé, esperança e caridade. A fé como um motor que me faz crer nessa esperança em algo futuro e que provavelmente vai me trazer a ação da caridade. E aí a gente pensa, se o nosso assunto é fé, como que a gente vai defini-la, então? Nós já falamos aqui que Carlos Torres Pastorino, lá na Sabedoria do Evangelho, ele apresenta o significado de fé por 4 níveis de gradação. Ele falou que tem aquela fé como se fosse algo que a gente vai maturando, vai crescendo, visto que a gente vai evoluindo com os pensamentos, os comportamentos e os sentimentos. Então, o Pastorino ele vai nos dizer que existe primeiro aquele princípio de fé, que é aquela fé a cega, que é a fé no acreditar, na crença. Eu não entendo nada, eu não sei nada, mas eu acredito. Eu não vou compreender como é que assim, né? Jesus, Filho de Deus, o Cristo de Deus, eu não consigo entender, mas eu creio. Eu creio. Ele é um modelo e guia da humanidade. Eu creio. Ele vai me salvar, né? E tem depois um próximo estágio, que é a fé, sendo ela uma fé de sentimento, de emoção, e essas emoções e sentimentos, como elas vêm de uma origem instintiva, elas oscilam muito. Nossas emoções e nossos sentimentos têm a origem no instinto. E como instintos são muito reativas àquilo que ocorre no meio. Então, essa fé envolvida por sentimento é uma fé muito eufórica ou muito depressiva, dependendo do que me ocorre. Então, por exemplo, quando algo de bom acontece e eu fico maravilhosa, minha fé está ótima. Na hora que algo de ruim acontece, eu perco a fé. Quando alguém que eu acreditava que estava mais próximo de Deus cai, erra, eu perco a fé. Quando alguém que está dando testemunho de que está cada vez mais ajustado à lei de Deus, eu aumento a minha fé. Então, é uma fé já melhorada, mas ainda uma fé em desenvolvimento e, digamos, ainda na esfera infantil. O terceiro grau de fé é a fé
na palavra de convicção, de certeza, de confiança, muito bem comentada entre os espíritas, porque é a fé raciocinada. É a fé que pode encontrar com a razão em qualquer tempo da humanidade, face a face, né? Que não se abala. Essa é a fé que a gente conhece, porque é a fé da ciência, que a gente comprova. É a fé que o cientista sabe que toda vez que ele se juntar um químico, né? Que ele fosse juntar um ácido com uma substância base, vai dar um sal. Isso é fato, é científico, é comprovado. Então, é uma fé absoluta, é uma fé raciocinada. É uma fé muito madura, uma fé robusta, mas ainda há um outro nível de fé, muito maior do que esta, que é a fé da fidelidade. É quando eu já me entrego por completo a esse modelo, a essa lei, a esse caminho, quando eu me ajusto a ele. Não basta só ter esse raciocínio, esse intelecto, mas eu quero ser como mestre, né? Então, uma vez conhecido o caminho encontrado pelo mestre, por Jesus, pelo Cristo, né? Então, não haverá mais esmorecimento e nem desvio. Não se permanecerá mais só no saber, eu sei, eu entendo, é científico. Haverá muito mais, haverá o fazer. Mas se gerar o de si mesmo, o máximo, né? Eu não quero só fazer de qualquer jeito. Eu quero fazer como Jesus. Né? É o ser total, é o ser integral, como diz Joana de Ângeles. E aí é a fé fidelidade. É a fé que você tem a fidelidade de reproduzir os ensinamentos do Mestre, de Jesus, no nosso dia a dia. Então, essa é a fé máxima. E aí a gente pode imaginar que em cada grau de fé, há junto com ela a esperança e a caridade de acordo com esses níveis. E com a mesma maturidade. Porque essa tríade não existe uma sem a outra. A gente fala, se a gente dá uma separada, mas elas andam sempre bem acompanhadas. A gente não consegue tirar todas essas tríades. Vamos falar de eternidade. A eternidade é passado, presente e futuro. É uma coisa só. Você não tira, não desmembra. Portanto, fé, esperança e caridade da mesma forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, está escrito assim: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Olha que interessante essa frase, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Vocês já ouviram falar que a caridade é a mãe de todas as virtudes? Pois é, eu também. Mas a caridade aqui, ela também faz parte dessa tríade: fé, esperança e caridade. Portanto, sendo a caridade composta de fé e a fé como mãe da esperança e da caridade, sendo essas três uma coisa só, é completamente compreensível ser também a fé mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. E cumpre-lhe se velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Que filhos são esses? Das outras virtudes que a gente vai conseguindo adquirir em nós ao exercer essa tríade, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, principalmente nas nossas ações. Até um dia que essas três estarão tão espontâneas em nós que elas farão parte das nossas reações. A gente nem vai pensar mais assim para agir, vão estar tão espontâneos, né? Como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Como todas as ações nossas são planejadas, são exercitadas, são frutos de muito pensar, e as reações não, é muito mais no impulso, sem pensar, sem calcular, né? Então chega um ponto que a gente já fica essa espontaneidade sem precisar pensar muito.
Então, a fé, a esperança e a caridade serão algo natural em nós. Nesse mesmo item, continua: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Corolário, gente, é aquela, como se fosse um título, uma coroa, algo que a gente possa colocar na cabeça de, digamos assim, um distintivo, né? Então, se eu tenho aqui a esperança e a caridade, é porque eu já adquiri a fé. Entendeu? Porque elas não andam separadas. Aí eles explicam por quê, fazendo a gente questionar com alguns pensamentos. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? E o amor aqui representa a caridade, pois a caridade é o amor em exercício? Ele faz uma outra pergunta para que a gente possa pensar. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Podemos dizer, e a vossa caridade? Aí ele vai falar que a fé é uma inspiração divina, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Essa parte me deu tanta esperança naquilo que eu falei para vocês. Chegará um dia em que a fé, a esperança e a caridade vai parecer como se fosse um instinto, porque estará nos nossos impulsos. Não estaremos mais pensando, programando, calculando para agir com essas virtudes. Elas sairão espontâneas. E esse dia chegará, gente. Há de ter esperança, há de ter fé, há de ter ação, exercício para que isso chegue. É a base da regeneração. Não estamos todos aí na expectativa da regeneração, digamos, do planeta, né? Covid-19 é sinal ou não é de regeneração? Como é que a gente pode fazer? Busquemos os sinais da regeneração em nós, em nossos corações. Através desses indicadores de que qual que é o nosso grau de fé, esperança e caridade, dentre esses 4 que Pastorini nos apresenta: na crença, nas emoções, no intelecto ou na fidelidade. Vejamos esses indicadores dos nossos comportamentos e aí vamos avaliar se estamos próximos da nossa regeneração ou se ainda podemos trabalhar bastante, porque chegaremos lá. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se as mais ligeiras dúvidas a abalar, que será do edifício que sobre ela construístes? Aqui ele faz essa pergunta e aí a gente pensa, se a minha fé ainda está muito no emocional, ela não vai estar forte, ela não vai estar durável. Basta algum desses famosos que se dizem espíritas levarem uma queda muito abrupta e mostrar algum ato de distanciamento do ajustamento da lei para que minha fé abale e eu passe a não acreditar mais em nada e não haja em conformidade com a lei. Vai ser abalada. Então é preciso que eu estude, que eu busque a fé raciocinada para que a minha esperança seja de fato uma verdade e a caridade algo que eu me comprometa a exercer todos os dias nas relações com os meus. E continua o Evangelho. Levantai, consequentemente, este edifício sobre alicerces inamovíveis. E o alicerce inamovível da fé, da esperança, da caridade é a fé raciocinada. Mas ele estiga mais. Ele fala, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. A fé raciocinada, ela é a fé verdadeira e ela se aproxima muito da fé fidelidade.
da fé que fará de nós sermos, de fato, uma representação do Evangelho vivo que Jesus nos confiou. Continua a nos informar que a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Porque não há que não se contagie com aquele que é incansável, que continua exercendo bem. Quem, por acaso, pode se dizer que Mas também você não conheceu e sai do mudo, conviveu com não. Chico, Não que ativa não muito. ficou empolgado e envolvido e se sentiu convidado a fazer a caridade, a ter a esperança em uma vida melhor, a renovar a fé em Deus? Porque a fé, ela é contagiosa. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Ela convida cada alma que consegue vivenciar ou presenciar quem a vivencia em si a se renovar. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem a escuta. Vocês já viram muitas vezes que às vezes uma pessoa fala alguma coisa para alguém, dando algum conselho, né, uma orientação, e a pessoa parece que não escuta. Aí outra pessoa fala a mesma coisa e a pessoa escuta. Muitas vezes porque há em quem conseguiu ser ouvido a vibração necessária da ação e da virtude consolidada em si. E é essa fé vivenciada, cheia de esperança e com muita ação, porque a fé sem obra é morta, como diz Paulo, é que dá para a gente a força e o poder de persuadir, de convidar alguém a se renovar, a se ajustar com a lei, a ceder para o bem e fazer com que o amor crie morada em seu coração. E continua, pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirtes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. E aqui eu quero deixar claro, porque pode ser que alguém ainda não saiba, mas vicissitudes são todas as transformações que a vida nos faz ter, ou até mesmo que o cenário das nossas encarnações fazem. E há de convir que há tantas transformações, tantas mudanças, que se a pessoa não tiver a fé forte, ela se sucumbe e pode muitas vezes ficar com alguma ideia fixa porque se apegava àquela situação anterior, levando até a loucura. Então é necessário ter fé e aceitar as transformações que a vida lhe oferece. Muitas vezes, da riqueza à pobreza, da saúde à doença, de uma família cheia, muitas vezes todo mundo se dispersa, você se encontra sozinho. E é tão uma mudança atrás da outra. E a cada transformação, se a gente tiver a nossa fé forte, se a gente tiver convicto de que é vivendo a caridade, na esperança de que a nossa transformação será real e um dia seremos um evangelho vivo a ser lido por qualquer um que possa conviver conosco. Aí a gente consegue passar pelas transformações com muita esperança, por todas as vicissitudes. A gente chega lá. E continua José, esse espírito protetor que nos fala, dizendo assim: tendes, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade.
Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Não. A fé tem que ser raciocinada, tem que levar pelo crivo da razão. Aí ele nos orienta, por quê? Porque amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, que acreditar nas promessas de Deus é ter esperança. Mas sabendo por que acreditais nelas, por que você tem esperança? Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Olha, existe um meio, não cai do céu, não é um milagre. E ele continua: crede e esperai sem desfalecimento. Sabe por quê, gente? Porque os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E lá na Revista Espírita, no ano 5, fevereiro de 1862, existe lá uns ensinos de dissertações espíritas falando sobre essa tríade, a fé, a esperança e a caridade. E pode parecer milagre, como diz aqui a última frase, né, de José, que os milagres são obra da fé. Mas veio a fé, a esperança e a caridade falar com um grupo de Kardec sobre si. Cada um se apresentou e mostrou para eles quem era e o que fazia. Que a fé, o que faz a fé, a esperança e a caridade. E foi muito bacana, porque nós sabemos que pela lei do trabalho, quanto mais a gente trabalha, tem labor naquela especificidade, mais a gente se aparece com aquilo, né? Chega um momento que a gente se confunde com o ofício. É como se a gente já fosse o próprio ofício. Mas nesse estudo, eis que chega a fé e diz assim: sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme nem o ferro, nem o fogo. É a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós com um facho cujos jatos cintilantes se refletem no fundo dos vossos corações e vos comunico a força da vida. Dizia entre vós que transporto montanhas. Eu, porém, vos digo: venho erguer o mundo, porquanto o Espiritismo é a alavanca que me deve auxiliar. Unei-vos a mim, venho convidar-vos. Sou a fé, sou a fé. Moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes, deixo as regiões sublimadas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do espírito. Mas excetuando os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e, de vez em quando, alguns fervorosos sacrifícios ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade. Só encontrei entre os homens indiferença e frieza, retomando tristemente o meu voo para o céu. Julgai-me em vosso meio, mas vos enganais, porque fé sem obra é um simulacro de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Antes da revelação espírita, a vida era estéril, era uma árvore que, ressequida pelos raios, não produzia nenhum fruto. Reconhecem-me por meus atos, ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações, afasto para longe de vós as influências enganosas e vos conduzo a Deus pela perfeição do espírito e do coração. Vinde abrigar-vos sobre minha bandeira, sou poderosa e forte. Eu sou a fé. Sou a fé e o meu reino começa entre os homens. Reino pacífico que os tornará felizes no presente e na eternidade. A aurora do meu advento entre vós é pura e serena.
Seu sol será resplandecente e seu crepúsculo virá docemente embalar a humanidade nos braços de eterna felicidade. Espiritismo, derrama sobre os homens o teu batismo regenerador. Eu lhes faço um apelo supremo. Eu sou a fé. Georges, bispo de Periqué. Mas logo depois veio a esperança. Meu nome é Esperança. Sorrio à vossa entrada na vida, sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repelais minhas inspirações, eu sou a esperança. Sou eu quem canto pela voz do roxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha, o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos, espalho os vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins. E quão pouco pensais nessa amiga que vos és tão devotada. Não a repelais, é a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrada que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica. Embalo as vossas noites com sonhos alegres, expulsos para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Não me repelais, eu sou a esperança. Eu sou a esperança. Sou eu que no inverno faço crescer na casca do carvalho o musgo espesso que os passarinhos constroem seus ninhos. Sou eu que na primavera coroo a macieira e a amendoeira de flores brancas e rosas e as espalho sobre a terra como juncada celeste, que faz aspirar aos mundos felizes. Sobretudo, estou convosco quando sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repelais, eu sou a esperança. Não me repelais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e me consome em vãos esforços para tornar o meu lugar junto de vós. Nem sempre sou a mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve com suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Une-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixai embalar docemente em meus braços. Por quê? Porque eu sou a esperança. Felícia, filha do médium. E por último, eis que veio a caridade. Eu sou a caridade. Em nada me assemelho à caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou o meu nome e fantasistas, caprichosas, exclusivas, orgulhosas. Venho vos prevenir contra os defeitos que aos olhos de Deus diminui o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis, as lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Segui-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas. Penso nas chagas infectadas, curo todas as doenças, dou roupas, pão e um abrigo aos que não os têm. Subo as mais miseráveis águas furtadas, as mais humildes mansardas, bato à porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá sobre a máscara da felicidade as mais amargas e acertas dores. Oh, quão grande é a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade.
Não tenho preferência por ninguém. Jamais digo aos que necessitam de mim: tenham os meus pobres. Procurai alures. Ó, falsa caridade! Quantos males provocas? Amigos, nós nos devemos a todos. Crede-me, não recuseis vossa assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse para não exigir nenhum reconhecimento de parte do que estiverdes socorrido. A paz do coração e da consciência é a doce recompensa de minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Ninguém conhece na terra o número e a natureza de meus benefícios. Só a falsa caridade fere e humilha a quem lhe alivia. Acautelai-vos contra esse funesto desvio. As ações desse gênero não têm nenhum mérito perante Deus e atraem sobre vós a sua cólera. Só Ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios. Guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhes deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Tenho tantos infortúnios a aliviar que muitas vezes fico com o colo e as mãos vazias. Tenho dizer-vos que espero em vós. O Espiritismo tem por divisa o amor e a caridade. E todos os verdadeiros espíritas quererão no futuro conformar-se a esse sublime preceito pregado pelo Cristo há 21 séculos. Segui-me, pois, irmãos, eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai. Eu sou a caridade. Adolfo, bispo de Argel. E logo depois dessas mensagens maravilhosas, eis que os guias da reunião vieram falar com eles na Sociedade Espírita. E eles disseram que podeis atribuir aos espíritos de Geórgios a comunicação sobre a fé, a de Esperança Felícia, porque encontrareis o estilo poético que tinham durante sua vida, e a da caridade, a Dupuxi, bispo de Argel, que na terra foi um de seus fervorosos apóstolos. Deixamos então aqui a todos os nossos corações a oportunidade de amadurecermos nossa fé até se tornar fidelidade aos princípios cristãos, amadurecer nossa esperança para que ela jamais se deixe vencer pelo espírito de desânimo, amadurecer a nossa caridade para que em todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações estejam por princípio o perdão das ofensas, a indulgência com os erros alheios. E sempre que é possível, amar os nossos irmãos que conosco convivem. Jamais abandonaremos a esperança e continuemos a exercer a caridade que já nos é possível, mas sempre em busca desse amor verdadeiro que se manifesta em atos de benevolência para com todos. E quem sabe um dia, de tanto trabalhar a seara de construir essa totalidade, dessa tríade fé, esperança e caridade em nós, poderemos muito bem representá-la em pensamento, palavras e ações. Obrigada a todos. Que a gente um dia possa se reencontrar renovados com a fé, a esperança e a caridade. Passamos agora para o Valdir Silva. Mas poderia ser Valdir Xavier, né? É, verdade, Valdir Xavier. Boa noite a todos. Mas é demais. Obrigado, Tatiana, aí, pelo estudo, pelas reflexões propostas, né? Pelas explicações sobre a fé e por nos chamar a refletir aí sobre essa importante, vamos chamar de virtude, né? Em nossas vidas. E vamos continuar com os nossos estudos, nosso aprendizado,
nós estamos nos enriquecendo de orientações baseadas no Evangelho de Jesus, traduzido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e baseado no Livro dos Espíritos, que é o livro base da codificação. Então, hoje nós temos o capítulo final, né? Já estamos na fase final lá, é a quarta parte do Livro dos Espíritos. Estamos na parte da esperança e consolações, capítulo 2, penas e gozos futuros, item 8º, ressurreição da carne. Hoje é a questão 1010. Faltam 8 ou 9, né? O que é ressurreição? Qual que é a sua origem? Qual que é o significado da palavra? Ressurreição é um termo cuja origem é o latim, proveniente do vocábulo resurrectio, que significa erguer e levantar. Enquanto que na língua portuguesa, o significado é ressurgir, ressuscitar ou voltar à vida. Então, ressurreição pode significar ressurgir, ressuscitar e, eu diria assim, mais claramente, voltar à vida. Ademais, gramaticalmente, o termo é classificado como uma palavra substantivo feminino, sendo que o seu plural se escreve ressurreições. No entanto, é importante não confundir. Eu estou tirando isso aqui de um artigo que eu peguei na internet. A pessoa que colocou esse artigo é de um grupo que chama Santuário das Almas, chama Renata Gonçalves Pereira. Tá? É como se fosse, eu peguei um assunto neutro, para depois a gente formular as nossas visões. O neutro é o geral. Depois nós vamos ver o espiritual no sentido bíblico e no sentido espírita. No entanto, ela diz, é importante não confundir ressurreição com reencarnação. Pois ressurreição é quando o morto volta à vida no mesmo corpo que tinha antes de morrer. Enquanto que reencarnação, a pessoa volta em um corpo ou forma diferente da sua vida anterior. Eu achei que ela clareou muito bem isso aqui. A Bíblia cita frequentemente em seus versículos as palavras ressurreição e ressuscitar, ligadas à figura de Jesus Cristo e a Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Portanto, a ressurreição está presente na história de muitas religiões, onde anunciam a morte e ressurreição dos deuses. Bom, ao longo dos anos, a palavra tem feito parte da história envolvendo vários mitos e lendas. Por exemplo, no Egito, tem a história da ressurreição do deus Osíris, um dos principais deuses da religião do país. Já na religião judaica, a origem da crença data do século II a.C. E da mesma forma que a cristã, há a crença de que, no dia do juízo final, os mortos irão ressuscitar para então terem seu destino definido. Ou seja, vão para o céu ou para o inferno, porque no dia do juízo final haverá o julgamento final, definitivo. Quem é bom vai para o céu e quem é mau vai para o inferno. Dessa forma, a ressurreição dos mortos faz parte da doutrina de várias religiões, como o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Então, faz parte da doutrina de várias religiões, com explicações, com visões muito diferenciadas e, às vezes, cria uma confusão. Porque, às vezes, as pessoas... Essa questão da fé, né, que a Tatiana falou, da fé cega. Tem um momento em que a gente vive a fé cega, porque a fé cega, ela é a fase inicial da nossa crença. Nós vamos passar por ela. Todos passaram, todos estamos passando, ou
já passaram por ela, pela fé cega. É aquela crença de olhos fechados, né? De que você aceita aquilo que alguém te falou como verdade. Vai chegar um tempo em que a crença na ressurreição, com essa definição que foi colocada aqui, vai parecer absurda, como já se acredita assim. Quer dizer, a volta à vida, ou retorno à vida, com o mesmo corpo de, por exemplo, 2.000 anos atrás, 2.200 anos atrás, que foi quando os judeus começaram a pregar essa crença, né? Então, aí começa a parecer absurdo esse corpo que foi destruído a esse tempo todo voltar à vida no dia do juízo, que ainda não aconteceu, e ao voltar, volta com o mesmo corpo que usou antes. Também é citado na Bíblia as histórias de Lázaro, da filha de Jairo, que ambos foram ressuscitados por Jesus. Então, no caso da Bíblia, tem três fatos, na verdade, né? É Lázaro, a filha de Jairo, e o filho da viúva de Naim. São 3 casos de ressurreição que são atribuídos a Jesus. Por fim, de acordo com a teologia, a morte e ressurreição de Jesus são fundamentais na mensagem e propagação do Evangelho e da redenção. Por isso, ao longo dos séculos, a história foi retratada e encenada através de teatros, filmes e apresentações realizadas pelos seus fiéis. Então, ao longo dos tempos, a ideia de ressurreição ficou sem grandes reflexões, porque onde havia reencarnação, parece que prevaleceu a ideia de reencarnação, que é bem diferente. Mas onde não se aceitava, e especialmente aqui no Ocidente, onde os cristãos, onde o catolicismo, que passou a ser o representante principal do cristianismo para nós, ele eliminou a ideia de reencarnação. Então, prevaleceu a ideia de ressurreição, certamente baseada na Bíblia, mas muito mais no sentido literal do que propriamente no sentido espiritual. Então, o sentido literal, às vezes, ele não concorda com a lógica nem com a razão. Então, quando você vai analisar com mais profundidade, se você não sair do sentido literal, você não evolui. Você não evolui no entendimento. Bom, mas aí onde tem um ponto muito importante dessa ideia da ressurreição, que seria assim, até além dos evangelhos em que falam, posso dizer, nos 4 evangelhos, né? Eles trazem a ideia da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus ou do Cristo, cada um coloca de um jeito. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele tem vários versículos, são 53 versículos, falando de ressurreição. Eu vou ler só alguns aqui, tá? Ele fala assim, a partir do primeiro versículo, ele fala assim: lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos, se o guardais como vou-lo anunciei. De outro modo, tereis acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram ou morreram. Posteriormente, apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, como a um abortivo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou.
e sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que pregamos, eis também o que acreditastes. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a vossa pregação, vazia também é a vossa fé. Então, esses são alguns pontos que o Paulo coloca nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Lá mais para o final, ele vai dizendo, aí a proposta é assim, o modo da ressurreição, ou seja, como que é? Como que acontece? Ainda na mesma carta, né, no versículo 35 em diante, fala, mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Aí ele diz assim, insensato, o que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Então, olha só que interessante isso aqui. Ele não explica como que é. Ele propõe, vamos dizer assim, reflexões de interpretação profunda para a gente entender o que ele quer dizer sobre a ressurreição e principalmente sobre esse modo da ressurreição. Então, ele chama de insensato aqueles que questionam como ressuscitam os mortos. Ou seja, com que corpo voltam? E aí ele usa ele usa todo um simbolismo, né? E deixa para nossa interpretação. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. Verdade. Você pega uma semente, coloca ela debaixo da terra, e essa semente vai se transformar numa árvore que vai crescer, desenvolver, gerar flores e frutos, e nesses frutos que dará, outras sementes surgirão e outras árvores originárias daquela vão espalhar. Essa é a ideia representada pela árvore a partir da semente. Quando se tratar de espíritos, vai ser diferente disso. Mas não no sentido de a origem ser uma e a estrutura física ser outra. Então, ele não clareou isso aqui, ó. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra a dos pássaros, outra a dos peixes. E aí entra então outro ponto importante. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o trilho dos celestes e o brilho dos... É o brilho, né? São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. Vejam que ele coloca aqui uma série de informações que o sentido só literal não diz nada. Quer dizer, diz alguma coisa que a gente já sabe, que todo mundo... Se imaginar que o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas,
Naquela época, talvez ele não soubesse que todos os brilhos que existem aí das estrelas, por exemplo, estão relacionados com o envolvimento do nosso sistema solar, né? Que a Lua é como se for, é um satélite da Terra, mas ela tem o brilho do Sol que está envolvendo, né? Então, essa parte da ciência aí não existia naquela época ainda. Mas hoje nós já sabemos disso. E já vemos até a diferença, até por causa da distância, do tamanho, uma série de situações são colocadas. O que ele coloca aqui? Que para nós entendermos esses mistérios todos relacionados aí com a ressurreição, com a volta, com o julgamento final e com a continuação da vida, nós vamos ter que estudar muito, com muita profundidade, tudo isso para chegar a um bom entendimento, né? Bom, na sequência, nós pegamos alguns fatos assim históricos diferentes até chegar na questão, tá? O outro fato que eu peguei assim mais recente hoje são 10 de agosto de 2021, né? No dia 29 de agosto de 1831, nasceu no Riacho do Sangue, no Ceará, um cidadão que recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Esse cidadão, depois do Ceará, ele foi para o Rio de Janeiro, se formou em medicina, passou por diversas especialidades da vida, né? Foi médico, foi político, foi militar, foi até chegar a um ponto que ele conheceu o Espiritismo. E quando ele conheceu o Espiritismo, vindo de uma família católica, ele teve algumas dificuldades, muitas dificuldades com a família, especialmente com alguns irmãos que o tratavam como se ele estivesse traindo a fé católica, que era a fé originária da família. Mas ele adotou o Espiritismo a partir de um presente que ele ganhou de uma pessoa, de um dos colegas, que tinha conhecido as primeiras traduções do Livro dos Espíritos e deu a ele um de presente. E ele disse que estava na fila do bonde, esperando o bonde para ir para casa, e a viagem era demorada. Então, ele pegou o livro e disse consigo mesmo, né? Bom, eu não hei de ir para o inferno por conhecer essa filosofia. E pegou o livro e começou a ler, e leu, e leu, e leu, e concluiu a leitura completa do Livro dos Espíritos, e quando ele chegou ao final, ele tinha uma conclusão de que ali não tinha nenhuma novidade para ele. Ele sabia, tinha uma noção, uma lembrança vaga, pelo menos, de tudo aquilo que estava escrito naquele livro ali, ou seja, não tinha novidade, não tinha contradição. E ele continuou estudando essa doutrina, e 2 anos depois, diante de um público de em torno de 2.000 pessoas, ele se declara publicamente espírita. Era o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso Bezerra de Menezes, né? Eu diria assim, o meu amigo particular, Bezerra de Menezes. Esse Bezerra, que a Marília também fala que ele é amigo dela, esse cidadão se tornou um dos principais espíritas brasileiros. E já ao final, ainda, com as perseguições todas dos irmãos da família, ele resolve escrever uma carta para um irmão dele. Essa carta virou um livro. Chama Uma Carta de Bezerra de Menezes. Nessa carta, no princípio dela aqui, ele diz o seguinte: meu caro irmão e amigo Soares, recebi a prezada carta em que você derrama suas lágrimas de pesar pelo mau caminho que leva minha alma, afastando-se da educação religiosa que recebi com o leite, e abraçando ideias falsas, politeicas e demoníacas, quais as que ensina o Espiritismo. Vejo na veemência com que você ataca a doutrina espírita
dois elevados sentimentos que não posso deixar de tomar na mais séria consideração. O primeiro é o fervor com que abraça as puras verdades da divina revelação feita à humanidade pelo Santo dos Santos. O segundo é o amor que deve ligar todas as ovelhas do rebanho do Senhor e que você manifesta a meu respeito com a dedicação especial da fraternidade pelo sangue. E aí continua essa carta, ia dizendo aqui, fujo de discutir crenças religiosas, porque respeito-as de todo o mundo, convencido da verdade de que muitos caminhos conduzem à casa do Pai. Aqueles dois motivos, porém, me coagem a fazer uma exceção a seu respeito, principalmente o último, que profundamente me comove. E, para começar, permita-me justificar a citação que fica acima e que parecerá herética a quem entende que fora da igreja não há salvação. E, portanto, que não há senão aquele caminho para a casa do Pai. Aí ele vai desenvolver toda a carta que virou esse livro, é um livreto, né? Que tem 97 páginas. Eu li esse princípio, sim. Sugiro que alguém leia o livro, a carta toda, e no finalzinho, que é o ponto principal para nós aqui, que vai falar sobre a ressurreição, ele diz assim, depois de falar sobre os princípios básicos para a ida da doutrina espírita, ele explica um por um aqueles princípios, né? Deus, Jesus, Espírito, Perispírito. E no final ele fala assim, agora que você já conhece as minhas ideias, vou dizer-lhe o meu credo. Isso, inclusive, comparando com o credo católico. E aí ele diz assim, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu dileto Filho, nosso Senhor e Redentor. Creio que a Igreja foi instituída por Ele para ensinar sua santa doutrina e que é assistida pelo Espírito Santo nesse santíssimo mistério. Creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Não creio na lenda dos anjos decaídos, porque crer nisso valeria por negar a onipotência e a onisciência do Senhor. Não creio que o mal possa triunfar do bem, eternizando-se como este no reino de Satanás. Não creio que um espírito criado pelo Senhor possa fazer-lhe frente, resistir-lhe e destruir os planos, e nem que o Senhor permita isso, servindo-se do rebelde para castigar o rebelde, porque, nesse caso, Deus não criou o homem para o bem, para a felicidade. Não creio na vida única, porque o homem é perfectível. Não creio nas penas eternas, porque Deus é Pai. Não creio na infalibilidade do Papa, porque assim teríamos um Deus no céu e outro na terra. E a comunhão dos santos significa para mim a comunicação dos espíritos. E a ressurreição da carne significa a reencarnação dos espíritos. Eis o meu credo, e digo-lhe que tenho fé viva e esperança firme de subir com ele à sociedade de Deus na eternidade. Pouco nos resta de vida, a mim e a você. Pouco nos falta para nos encontrarmos onde,
livres da obsessão da carne, possamos conhecer se tenho ou não razão. Paz e amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. 31 de maio de 1886. Assinado seu irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889, vice-presidente em 1890 e 1891, e novamente presidente de 1895 até a sua desencarnação em 11 de abril de 1900. Aqui, que é o principal do nosso assunto, eu vou repetir aqui, ó, a comunicação dos santos significa, para mim, a comunicação dos espíritos. E a ressurreição da carne significa a reencarnação dos espíritos. Essa é a proposta do nosso amigo Bezerra de Menezes. Agora vamos à questão 1010. A questão, o Kardec pergunta assim, uma pergunta que tem uma palavra que é meio contestada às vezes no nosso meio, mas ela existe em algumas situações, quase todas se referindo à reencarnação, ou à ressurreição, no caso. Ele pergunta assim, o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Pergunta que o Kardec fez aos espíritos. Questão 1010. A resposta. Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque, não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm, como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como haveis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, aí vem a proposta dos espíritos diante da pergunta que o Kardec faz em torno do dogma da ressurreição da carne. O dogma é uma verdade considerada verdade absoluta e incontestável. Ou seja, é um dogma, é o dogma da fé. Os dogmas da fé católica estão especialmente e resumidamente no credo. Então, tudo que está no credo passa a ser uma afirmação verdadeira, definitiva e inquestionável. Porque o credo, né, é os princípios da fé católica. Nós temos os princípios da fé espírita, né, que são os princípios que a gente chama de princípios fundamentais. Mas os nossos princípios não são colocados como dogma, como motivo de fé absoluta e inquestionável. Por quê? No estudo anterior da Tatiana, ela deixou clara a questão da importância da fé raciocinada. Quando você apresenta para alguém uma verdade inquestionável, ou seja, uma verdade pronta e inquestionável,
e você não pode fazer mais nada em relação a essa verdade, porque ela é inquestionável. Então, você vai questionar o quê? Se você pensar em questionar essa verdade que foi apresentada, você vai incorrer em um erro grave contra a sua fé, assim que ela é colocada. E esse pecado grave contra o princípio da sua fé te colocaria na condição de alguém excomungado, condenado a uma pena, de repente, eterna, por causa do pecado grave que teria sido cometido. Então, muito provavelmente, muitas pessoas ainda hoje, muitos de nós, que somos originários dessa fé, que nos educou de alguma forma em alguns princípios, mas que deixou outros que nós acabamos não aceitando definitivamente como se queria, muitos deles nos ajudaram a nos educar, nos prepararam para que hoje nós tenhamos condições de entender esse outro lado, aceitar e conviver bem com esse outro lado, aproveitando. Então, esse é o objetivo. Por termos acreditado por tantos séculos que não existia a reencarnação, por exemplo, e que só existia a ressurreição, mas que era confuso, que não era muito bem explicado, era simplesmente uma afirmação, uma imposição, um dogma, uma verdade já imposta e aceita. Hoje nós temos ainda dificuldade de entender a ideia da reencarnação como uma proposta que fique mais lógica quando comparada com a ideia da ressurreição. Ele disse aqui na resposta, falou assim, o que chamais de livres pensadores, dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer, mas querem crer com uma fé raciocinada. Eles querem crer dentro da lógica, dentro da razão, dentro do raciocínio. Aí o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Nascer de Novo, no item 4? O título é Ressurreição e Reencarnação. Vejam se essa explicação é lógica. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que o homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Por isso, Paulo não respondeu claramente. Ele colocou uma série de enigmas para serem interpretados mais tarde. Designavam, pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Ok. Então, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. Quem hoje pensar sobre esse ponto de vista vai concordar com a ciência. Mas se estiver na obrigação de aceitar isso como crença da religião,
poderá levar muitas pessoas a ignorar a religião, porque a religião está ensinando uma coisa que a ciência já provou que é impossível. Aí, o que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? Para não renunciar à ciência e não renunciar à religião, nós precisamos encontrar dentro da religião uma porta que nos permita fazer entrar os dois conhecimentos para que um possa ser um prolongamento ou uma explicação do outro. Então, neste caso, quando nós estamos de reencarnação, nós estamos falando de espírito que é imortal. Quando Paulo fala lá que o Cristo morreu e que o Cristo ressuscitou, ele estaria dizendo assim: Jesus morreu, mas o Cristo, que é o Espírito que animava aquele corpo de Jesus, ressuscitou. Então, o Cristo passa a ser a representação simbólica do Espírito que todos nós somos. Antes, o anjo anunciou para Maria que nasceria Jesus. Mais tarde, os apóstolos chegaram à conclusão que Jesus era o Cristo, ou seja, o Espírito que animava aquele corpo era o Cristo, o Messias, o esperado, o que seria enviado por Deus para trazer a salvação para a humanidade, especialmente para eles, na época lá, para os judeus. Então, a partir dessa conclusão dos discípulos, especialmente o Pedro, quando ele diz, quando Jesus pergunta, né, quem dizem o homem que é o filho do homem? Ou os homens, né? Aí eles se embolam, uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Mas aí ele insiste, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí eles dizem, Pedro, naquele momento assim, de total elevação espiritual, ele diz, vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, neste momento, ou em um momento parecido, eu não sei qual que veio primeiro, nasce o Cristo. Ou seja, o Cristo já estava nascido, claro, mas ele, de uma certa forma, passa a fazer parte daquele momento ali, onde Jesus e o Cristo, sendo um só, passariam a trazer todos os ensinamentos para nós. Então, é do Cristo que surge o cristianismo. É do cristianismo que surgiu o catolicismo. Foi do catolicismo, em nome do cristianismo, que surgiu o protestantismo, porque o protestantismo surgiu dentro da Igreja Católica. E, por não terem aceitado fazer uma reforma, a reforma que foi proposta para ser feita pelo Martim Lutero dentro da Igreja, ela foi proposta para renovar a Igreja, para mudar alguns conceitos, mas não foi aceito. Por não ter sido aceito, virou uma reforma protestante. Então, ele foi apoiado por outros, e aí surgiu o protestantismo. Mas o protestantismo é originário do catolicismo, como o catolicismo é originário do judaísmo. Então, uma crença foi alimentando a outra e passando por algumas transformações que achavam necessárias. Dentro do protestantismo, uma série de divisões, porque na medida que alguns do grupo não aceitavam algumas propostas, eles mudavam e formavam outro grupo parecido, com crenças muito parecidas também. E assim as coisas foram acontecendo. Aí tem um ponto importante. Quando vem o Espiritismo não é originário de nenhuma dessas crenças. O Espiritismo, diz lá o Emmanuel, né? Ele é o cristianismo redivivo. Ele é o cristianismo que renasce lá da essência do cristianismo, lá do momento em que Jesus ensinava. Porque o Espiritismo vem com a representação
do Consolador, do Espírito de verdade que foi prometido por Jesus e que está constante no Evangelho do João. Então, vamos dizer, essa ramificação e do cristianismo original gerou a doutrina espírita que foi codificada, que foi orientada por um espírito muito especial que reencarnou para isso, né? O Hippolyte, que depois virou Allan Kardec. Esse espírito trouxe uma doutrina que tinha uma série de contradições em relação às outras doutrinas. E, de uma certa forma, ressuscitou a reencarnação que tinha sido morta pela Igreja Católica, pelos padres, pelas autoridades eclesiásticas da época. Então, com o Espiritismo, surge a reencarnação e surgem as explicações do porquê das crenças daquela época, do porquê, por exemplo, dizer Jesus ressuscitou. E a crença consolidada de que ele teria ressuscitado em carne e osso. Porque Jesus, depois de 3 dias da morte de Jesus, o Cristo ressuscita e utiliza um perispírito, que, claro que já existia, mas que não era conhecido nos meios cristãos da época. Então, o perispírito é o corpo espiritual. Talvez o Paulo tenha falado de corpo celestial. É o corpo espiritual. É o corpo que tem um pouco de matéria e um pouco de espírito. Ele é semi-espiritual porque ele é invisível a maioria das vezes. Em outras, em circunstâncias especiais, ele é visível para algumas pessoas, mas ele pode ser visível para todos que estejam no ambiente, como é o caso das aparições de Jesus. Então, ele materializou o perispírito e fez com que esse perispírito pudesse ser visível e até tocado em uma situação específica lá com o nosso amigo lá, o nosso amigo, esqueci o nome dele, o que duvidava de tudo, né? O que questionava tudo. Esqueci o nome dele. O Delano, cadê você, Delano? Tomé. Hã? Tomé, isso. Tomé. Tomé. Então, o Tomé teve até que tocar para acreditar, né? Bom, então, o que aconteceu a partir daí? O Espiritismo traz uma conformação com a ciência e aí chega à conclusão de que as 3 ressurreições que foram feitas por Jesus poderiam perfeitamente ser explicadas por um fato que a ciência agora explica tranquilamente, que as pessoas que passam pela catalepsia, né? E essas pessoas que têm morte aparente, que ainda hoje há dificuldade de detectar a vida nessas pessoas que estão passando por esse processo, e que na época, 2000 anos antes, posso dizer que era impossível detectar isso. Mas então, no caso de Lázaro, no caso do filho da viúva de Naim, e no caso da filha de Jairo, pela história contada na própria Bíblia, dá para entender que eles realmente não estavam mortos. Eles estavam passando por um processo parecido com esse que a ciência hoje já aceita e demonstra. O que aconteceu, então? Querem desmerecer o fato de Jesus ter ressuscitado essas pessoas? Não. Querem tirar a grandiosidade do milagre que ficou todo esse tempo? Do poder de Jesus de ter ressuscitado? Não. E nem faz sentido, porque nunca mais Jesus ressuscitou ninguém. Ao longo de todo esse tempo, não houve mais casos de ressurreição. Talvez na época dos apóstolos lá, teve um ou outro caso que pareceu ressurreição, como os casos que Jesus fez. Mas, nos 3 casos,
ficaram lições muito mais preciosas da utilização do magnetismo para a cura, para o refazimento de um corpo, para a renovação das energias, para o fortalecimento das energias físicas e espirituais de alguém que estivesse quase falido de energias. Então, essa lição foi muito mais importante, porque hoje, os cristãos que entendemos isso, estamos aplicando com as nossas próprias mãos, mas principalmente com as nossas mentes, uma doação dessas mesmas energias que Jesus doou naquela época. Não com a mesma intensidade, não com a mesma rapidez de solução, mas com a rapidez necessária para o momento que nós estamos vivendo. Então, a lição da magnetização desses 3 casos e da possibilidade que todos nós temos hoje de fazer isso, ela passou a ser muito mais importante ao longo dos tempos do que simplesmente ressuscitar. Porque, na verdade, as pessoas que foram ressuscitadas também morreram. Então, não adiantou muito. O que é mais importante hoje? O Espírito, ele vem, encarna, passa pela sua encarnação, aprende, desenvolve aquilo que ele precisa desenvolver durante essa encarnação, volta ao mundo espiritual, desencarna, continua vivo. Ou seja, ele é o Cristo que está em crescimento, quando Jesus já era o Cristo crescido. Esse Cristo, Espírito, que está em crescimento, ele vai passar por tantas reencarnações quantas forem necessárias até ele atingir a sua fase total de crescimento no mundo onde ele está no momento. Porque o nosso objetivo é o crescimento, é o desenvolvimento, é a evolução. Então, hoje estamos na Terra. A Terra está crescendo e eu espero que todos estejamos crescendo com ela. Se a Terra se promover, nós poderemos nos promover com ela. Se a Terra demorar muito ainda e nós nos promovermos antes, nós vamos para um mundo melhor do que a Terra, aguardar lá aqueles nossos entes queridos que ainda estão aqui. Ou, de repente, poderemos continuar ajudando aqui, mas já tendo morada no mundo mais avançado. E assim nós vamos crescendo. Aí, quando ele fala, então, dessa lógica, nós entendemos hoje, nós espíritas, entendemos que a reencarnação, a ideia da reencarnação, que é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo, ou seja, essa volta, nesse sentido, chamada de reencarnação, repetição da encarnação, ela passa a fazer muito mais sentido do que aquela ideia milagrosa da ressurreição e da expectativa de quando chegar o juízo final, todos aqueles que muitos acreditam que estarão dormindo durante todo esse tempo, voltarão nos mesmos corpos e aí sim serão julgados. E o julgamento será feito por Jesus, como se crê. Então, essa ideia, ela fica muito mais fora de uma fé raciocinada do que a outra, que acaba consolidando a questão da fé cega, a fé que é impedida de raciocinar. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança, e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, fica aí para nós essas reflexões iniciais dessa questão sobre a ressurreição da carne. Essa questão, em algumas obras, ela está dividida em 1010 e 1010A, em outras ela está 1010, e o que seria A ficou 1011. Então, na semana que vem,
ou melhor, semana que vem é aniversário do Cantinho, né? Então, a partir da outra semana, nós vamos continuar nessa questão para a gente continuar refletindo sobre essa ideia da reencarnação. Muito obrigado a todos. Jesus ilumina todos nós.